Essa história é muito boa e eu acho que você vai gostar dela. É o seguinte, por volta de abril, maio deste ano de 2025, eu senti necessidade de ter um interlocutor, de ter alguém que me ajudasse a produzir esse podcast, Prelo, que existe desde 2020, superando as expectativas, tem 5 anos, desde a pandemia. E pela primeira vez eu pensei, puxa, eu podia ter ajuda. E eu queria ajuda de alguém que tivesse experiência, né, com podcast, que tivesse experiência com montagem, que eventualmente fosse um jornalista e abrir a possibilidade da ajuda. E uma das pessoas que se inscreveram, né, nessa candidatura, que se candidataram a trabalhar comigo no Prelo, foi um jovem chamado Fábio Correia, que já tinha uma experiência jornalística prévia com podcast, sabia editar, né, sabia organizar, sabia roteirizar. Um cara muito fera que tinha publicado em diversos meios de comunicação, já vou falar disso. E ele começou a trabalhar comigo e foi muito bom. Assim, foram 2 meses muito interessantes, né, de trabalho conjunto. E eu acho que a coisa se fez da melhor maneira possível. Esse jornalista, Fábio, me ensinou muita coisa e foi muito interessante trabalhar com ele. Né? O trabalho de pesquisa dele é muito sério. Mas lá para maio ele falou: puxa vida, eu tenho um projeto próprio de podcast, uma história que eu queria contar e eu lancei essa proposta para Deutsche Welle, nada menos do que a Deutsche Welle, um mega canal de notícias alemão. E fui aprovado, né? Fui aprovado. E aí o que aconteceu? Recentemente, esse podcast dele, né, foi ao ar. Tá? É uma série, uma minissérie da DW Revista, DW que é a Deutsche Welle, e é a história de um jovem chamado Miguel, que nasceu no Brasil e foi para a Alemanha e pulou o muro de Berlim. Saltou o muro de Berlim, que era um crime, né? Na Guerra Fria, né? E com destaque, né? A história tem muita curiosidade, tem muita coisa interessante, né? Mas uma das curiosidades, talvez uma das maiores, seja que ele pulou o muro de Berlim ao contrário. Ao invés de ele pular da Alemanha comunista para a Alemanha capitalista, ele pulou da Alemanha capitalista para a Alemanha comunista. Enfim, isso está super documentado porque ele foi, né, espionado pela Stasi, né, que foi a temida polícia, né, da Alemanha comunista, e ele morreu, né, jovem, com 30 anos, na Índia, né, anos depois, na Índia, em situações que nunca foram esclarecidas. Esse trabalho de pesquisa, bom, o podcast já está no ar, né? Eu escutei o primeiro episódio, depois fui escutar o segundo e fiquei impressionado com essa história e pensei em convidar o nosso amigo Fábio para uma conversa aqui no Prelo. Em primeiro lugar, para falar sobre a experiência dele, né, no breve experiência, né, pensando comigo esses episódios, para falar como que a gente faz uma pesquisa jornalística para um texto que vai ser falado, né, que é muito diferente do texto escrito, e para falar sobre a arte do podcast, porque o podcast ele pode ser um recurso, né, para mim tem sido um recurso fantástico, inclusive o Fábio, ele chega ao meu curso, ele se inscreveu na formação Preparação do Romance, numa pesquisa, ele fez uma pesquisa por aí, encontrou o Prelo e falou, pô, esse cara é sério. Ele mesmo já conhece muito sobre a escrita, por ser um jornalista e tal. Se inscreveu na Preparação do Romance, mas ele chegou pelo Prelo. Então a gente vai falar sobre, né, a arte de contar histórias, né, dessa via radiofônica super moderna, e vamos contar histórias. Ele vai falar sobre como ele construiu o seu podcast, o trabalho da pesquisa, né, como os livros chegam até a gente, como a gente chega até os livros e muitas coisas mais. Então, com vocês, olá, meu nome é Thiago Novaes e você está no Prelo. Fabuladores, confabuladores, digníssimos beletristas, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao Prelo, Prelo de número 126. A gente tem um encontro especial hoje com Fábio que é um dos participantes da formação A Preparação do Romance, foi aí que a gente se conheceu, aqui nesse espaço Prelo, né? E hoje Fábio é um convidado. Fábio Correia, eu vou apresentar o Fábio brevemente, e aí a gente vai passar para o nosso tema
de hoje, e a gente vai desenvolver esse tema, da criação do podcast, da criação de uma história, né, o formato, né, narrativo, né, esse formato específico, a gente vai mergulhar nisso hoje. Fábio Correia é jornalista, nasceu em 85 em BH, Belo Horizonte, se formou em jornalismo pela PUC, 2007, viveu em Berlim entre 2008 e 2013, onde concluiu o mestrado em antropologia pela Universität. Desde 2015 é colaborador da DW Brasil, com sede em Bonn. Trabalhou nos jornais Estado de Minas e O Tempo, ambos de BH, e já publicou reportagens em diversos veículos como Piauí, BBC Brasil, Repórter Brasil, Folha e O Globo no Brasil e nos berlinenses Der Tagesspiegel e TASS. É também fellow das fundações alemães IJP e Heinz Kuhn, onde foi bolsista e jornalista convidado. Esteve à frente do podcast O Tempo Hábil, do jornal O Tempo, e colaborou em 2025 com o Prelo, de Tiago Novaes. Acaba de lançar a série de podcasts O Pulo de Miguel, em 6 episódios da DW Brasil, sobre a história do brasileiro que pulou o Muro de Berlim ao contrário. O projeto pela DW estreou nas plataformas de áudio na última quinta-feira, dia 2 de outubro, e segue semanalmente com novos episódios às sextas até o dia 7 de novembro. Ou seja, a gente está em plena produção, em pleno lançamento dos episódios. Por isso que a gente também agendou essa conversa um pouco no improviso também, né? Já a pesquisa que começou em 2019 com um artigo de uma página no jornal O Tempo para as comemorações de 30 anos da queda do Muro de Berlim, onde a história de Miguel Carmo foi publicada pela primeira vez. O Pulo de Miguel é fruto de um trabalho com base em livros, entrevistas, documentos históricos e um dossiê da Stasi, a polícia secreta na Alemanha Oriental, sobre Miguel Carmo, o brasileiro que pulou o muro. Além disso, o projeto contou com o auxílio da Bolsa Holbrooke Grant, do IJP, que possibilitou uma viagem pelo Brasil e Alemanha, para que essa história fosse contada de maneira transnacional. Mas o Fábio também se aventura paralelamente no mundo artístico. Ele é músico, compositor, produtor. Em 2021, produziu e lançou o álbum Dilúvio Deserto, de suas composições, pela banda Dada Hotel, na qual assume os vocais, guitarras e teclados. Já como escritor, publicou em 2022 pela editora Pantagruel, uma editora independente, e em parceria com o artista gráfico Fabiano Azevedo, o HQ O Último Táxi, cujo roteiro escreveu. O Último Táxi é uma ficção distópica passada em uma Belo Horizonte do futuro, no qual vive o protagonista que se depara com um rádio que toca músicas e notícias do passado. Muito bom, a gente vai falar sobre tudo isso um pouco. Seja muito bem-vindo, Fábio. Tudo bem? É um prazer estar aqui com você hoje. Prazer é meu, Thiago. Ótimo estar de volta aqui, né, com você de volta tete a tete pela primeira vez, eu acho que frente aos outros ouvintes. Muito bom. Fábio, você é jornalista, cara. Eu acho que a primeira pergunta tem a ver com isso, né? Assim, vocês estão escutando o Prelo ele tem um formato bem particular, bem específico. E existe um outro formato que é o formato do podcast jornalístico, narrativo, né? Investigativo. Acho que em primeiro lugar, te perguntar assim, como que é a vida hoje, depois de redes sociais, internet, chat GPT, como vive o jornalista hoje? Como que é o trabalho do jornalista hoje? Você podia falar um pouquinho pra gente? Bom, você tá aí na Alemanha, né, agora? Tô na Alemanha. Tô aqui em Bonn, onde fica a sede da DW Brasil, né, Deutsche Welle no geral, mas continuo no processo. Cara, o jornalismo ele tem passado por várias transformações, assim, porque figuras, né, a figura da rede social, com influências, com pessoas que podem, entre aspas, se autopublicar, Uhum, isso balançou um pouco, né? A produção, o monopólio da produção de notícias que um jornal, uma TV, uma emissora de rádio tinha, né? Isso balançou um pouco. E aí temos a questão também da audiência, né? Que é sempre, né, a pergunta, né? Não vamos fazer essa matéria se ela
né? Sujeito X sai com sujeita Y, e, né, no bar e tal. Isso vai ter milhares de cliques, né? Só que a pergunta que eu sempre tenho feito, sim, eu tenho chegado cada vez mais nessa conclusão, é que isso não é sustentável. Uhum, O sujeito X sai com a sujeita Y, ou sujeita Y com sujeita Y, X, ou sujeito X com sujeito Y, Z. Isso não mantém as pessoas no seu veículo, não mantém as pessoas no seu ambiente, né? Para ela pouco importa. Essa notícia ela vai clicar em qualquer lugar e ela não vai voltar naquele site, não vai voltar naquele suporte, não vai voltar naquelas coisas. O que que falta e o que que segura as pessoas é você ter realmente, eu acho que espero que não tenha, não esteja sendo tão pomposo em falar a coisa mais autoral, né, de busca por uma história que as pessoas querem escutar, que seja inédita, que seja vista de um ponto de vista de alguém que foi lá, que procurou saber, que se envolveu de certa forma com aquilo, né? É lógico que sempre vai ser muito importante as notícias oficiais, política, o que está acontecendo e tal. Mas o próprio jornalismo político, né? E o próprio jornalismo policial também, que podem ser feitos de uma forma oficiosa e muito rasteira, assim, uhum, né? Com uma divulgação de um delegado, uma divulgação de um certo político, ela pode ser feita de uma forma aprofundada e mais interessante, como contada como uma história, se você escutar os outros lados, se o jornalista colocar o pé na rua, sair da redação, pegar o telefone, ligar para alguém, procurar saber, se envolver, né? E é isso, cada vez mais eu tenho isso na minha cabeça, que o que vai sustentar mesmo o jornalismo como tal é o que o ChatGPT não pode fazer, né? O uhum, ChatGPT não pode ir na rua aqui conversar com o uhum. cara que tá parando o carro no lugar errado, assim, entendeu? Sim, sim, E perguntar por que que ele tá fazendo isso. Então, eu sim. acho que essa que é a. Tem uma. E eu acho que a gente tem uma especificidade. Bom, aí eu acho que a coisa merece uma parte, né, Fábio? Você é a única pessoa que trabalhou no processo de produção deste prelo, né? O Fábio, que está aqui conosco hoje, ele é a única pessoa que colaborou comigo no prelo, né? Na produção do prelo, né? Eu queria que você falasse um pouco que impressões que ter trabalhado no Prelo te deixam, né? E você saiu de uma maneira muito feliz, né? Você saiu depois de ter sido convidado de um projeto teu, que é esse projeto, que é o Pulo de Miguel, né? Sobre o qual a gente vai falar hoje, você ter sido aprovado, né? E logo antes disso, antes de você pegar teu avião para cá, né, para Europa. A gente estava trabalhando juntos. Sei lá, eu queria te ouvir um pouco sobre essas impressões do Prelo, assim, porque é um modo de fazer podcast, esse que você está fazendo agora, né? A estrutura narrativa jornalística e o Prelo muito diferentes, né? Enfim, eu sei que a gente está aqui abrindo um pouco os bastidores da nossa conversa, da nossa produção, mas eu não podia perder essa chance, de Fábio, você me desculpe. Cara, é completamente diferente, né? Porque o Prelo é o Thiago falando de literatura, né? E a sua visão, né? De literatura, como escrever, da produção literária, da produção artística, né? As suas influências, né? E é quase um exercício de alteridade, assim, do meu caso, né? Porque eu tenho que Fábio foi pensar. meu ghostwriter do Prelo, né, Fábio? É, Praticamente. né, não, na verdade, mais ou Não, menos, não, né, a sim, gente trocava uma bolinha ali, pra mas caramba. É. o fluxo de consciência no fim ele vai ser o seu, né? Uhum, Então é quase um exercício de alteridade eu tentar colocar minha cabeça, que é uma coisa muito literatura também, né? Você uhum, tentar pensar com o que talvez você vá, uhum, as conexões que talvez você vá fazer ou não, né? uhum, Às vezes funciona, às vezes não funciona, né? uhum, Porque no fim é um fluxo de consciência que você está tendo ali quase na hora. uhum, E eu acho que jornalistas não são muito bons com fluxo de consciência quando eles estão fazendo coisas, coisas jornalísticas, entendeu? No sentido de que a gente está sempre tentando basear em fatos, né, tentar fixar o pé no chão demais, assim, e acaba perdendo uhum. essa energia literária, essa energia quase ficcional, né, de E, e- e- simbólica.
sim. E esse formato, eu queria que você falasse um pouco, Fábio, desse formato, porque o Prelo não é o primeiro podcast, você já teve à frente do podcast Tempo Hábil, do jornal O Tempo, né? E agora você está trabalhando na DW Revista. É, enfim, o que que você aprendeu com o podcast como um formato jornalístico e como um formato criativo também? Assim, aquela coisa de podcast jornalístico, você tem que ter um headline, né? É o brasileiro que pulou o Muro de Berlim, é Uhum, o, sei lá, o mineiro que foi traduzido para o alemão, entendeu? São coisas que você consiga, talvez, a pessoa saiba da notícia lendo uma frase, né? E a partir disso você vai desenvolvendo uma história. O Prelo não, o Prelo ele está aberto, é uma discussão, né? Ele tem muito mais interrogações. Eu acho que talvez a diferença seja essa, assim. Tem muito mais interrogações do que pontos afirmativos. Talvez o jornalismo tenha suas perguntas, mas ele tenha que tentar responder tudo. sim. Isso é uma limitação Uhum, do jornalismo nesse sentido. No uhum, podcast que eu estou fazendo agora, eu estou tentando, no Pulo do Miguel, eu estou tentando manter minhas dúvidas, entendeu? Às uhum. vezes eu não consigo responder tudo. Talvez por isso que esteja me envolvendo assim de forma diferente, mas a diferença que eu vejo é essa, assim, eu acho que um podcast como o Prelo, ele tá destinado mais a uma reflexão, e a reflexão é feita a partir dessas interrogações, desses questionamentos, né? O jornalista, ele quer resolver o problema, né? Não, e eu acho que vocês fazem, né, algo que que não é. E a gente estava falando antes de começar a gravar sobre essa arte da pesquisa, da investigação, de como que a gente pode processar, vamos dizer, todo esse material, né, Fábio, num formato narrativo, dividido em episódios, que seja para o público, né, do veículo de comunicação, né, que te convidou para trabalhar, enfim, e acho que isso é muito particular, muito específico, e é uma arte mesmo fazer esse trabalho de investigação. Eu queria, bom, eu acho que a gente podia começar conversando sobre esse seu projeto. Como que surgiu a ideia do Pulo de Miguel? Como que você escolheu essa história, ou como essa história te escolheu, sobre o que que é esse programa, assim, para que as pessoas possam saber mais ou menos do que se trata, né? Inclusive é isso, um programa que tá no momento que a gente está gravando, ele acabou de começar, né? A gente tem um episódio que está no ar, talvez no momento em que você esteja ouvindo esse episódio, a gente tem um segundo episódio já, né? Conta pra gente um pouco sobre como que surge essa ideia. O, o Pulo de Miguel é bem representativo o nome, né? Ele é bem simbólico. São vários pulos, assim. Uhum, Pulos que eu tomei de susto, pulos que eu tentei dar para poder segurar essa história, o próprio pulo do Miguel, pulo de outras pessoas em volta, né? O Muro de Berlim, o Brasil, o exílio, né, da ditadura militar, várias coisas. E começou num pulo de susto, assim. Na verdade, um pulo meu, né? Quando eu trabalhava no jornal Tempo, em 2019, o editor chegou para mim. Eu já tinha morado na Alemanha, como você bem disse, e já tinha deixado esse capítulo para trás da minha vida. E estava trabalhando como jornalista, e o editor chegou e falou assim: Olha, eu sei que você morou na Alemanha, vai ter 30 anos o Muro de Berlim, acho que a gente podia fazer um material especial. Aí você tem alguma ideia? E, bom, uhum, eu tentei dar o meu pulo, né? Eu tinha na minha cabeça que tinha exilados da ditadura militar que, por terem relação com o Partido Comunista, com os partidos de esquerda, tinham ido para a Alemanha Oriental. Isso tudo na minha cabeça, tá? Eu não tinha nenhuma base científica disso. E de que, pelo fato de eles terem vindo de um país que era uma ditadura militar, ou seja, diametralmente oposta à ideologia da Alemanha Oriental, uhum, eles teriam sido vistos como espiões pela Stasi, né? E Stasi é aquela coisa, né? Ela é o estado da arte, né? Da futricagem, né? Da espionagem, do X9, do Cagueta. E não só isso, ela foi aberta, os documentos foram abertos, tudo. Então eu fiquei com isso na cabeça e normalmente isso não dá certo. E aí fiquei algumas semanas assim tentando achar essas pessoas e não conseguia chegar em ninguém, não conseguia chegar em ninguém.
Bom, aí eu fui procurar, falei assim, não, tá, não tô conseguindo achar ninguém, vou procurar em alemão. No que eu procurei em alemão, me veio um retorno de um livro independente, assim, muito desconhecido, muito estranho, que é esse livro aqui, ó. Uhum, E ele tinha uma parte. Eu falei assim: o que que é esse sujeito, cara? Miguel, o que que é isso? uhum, Miguel, rebelde, né? Chama de Auflehnung des Miguel C, que na uhum, verdade é a rebeldia do Miguel, Johanna Fogo. E aí eu descobri que era um, né? Fui lendo algumas coisas, não tinha como ver muita coisa pela internet. Ele era um livro que tinha, que era um filho de exilados da ditadura militar que morou na Alemanha e teve problema com a Stasi. Então, para mim, isso não era tão interessante. O que era mais interessante é uma parte do background político uhum, aqui, que uhum, tem vários nomes de pessoas que moraram na Alemanha Oriental, na DDR, em Berlim Oriental, nessa época. Então, eu uhum, comprei esse livro, mandei para uma amiga que estava em Berlim. Essa amiga pegou esse livro, foi para o Brasil, para o Rio de Janeiro. Meu irmão mora no Rio de Janeiro. Ela entregou esse livro para meu irmão foi para BH e me entregou esse livro. Quando eu abri esse livro, tinha uma parte muito pequena, assim, que vou procurar as fotos aqui, que são os documentos da Stasi sobre o Miguel, que tem isso aqui, uhum, uhum. Para quem que tá escutando o podcast nos tocadores, é a imagem do Muro de Berlim, branco e preto, né? Como que você descreve essa imagem? é o Muro de Berlim com a marcação de caneta no Uhum. lugar exato em que o Miguel pulou, Saltou. porque a história era essa, e com um jornalista nada melhor do que um headline, do que uma história que você consegue resumir em uma frase, ou em um nome, né? Isso. O brasileiro que pulou o muro de Berlim. Só que ela tem um complemento, porque ele pulou o muro não do leste para o oeste, que é o que a gente fica sabendo, mas ele pulou ao contrário, né? Ele foi de Berlim Ocidental, capitalista, para Berlim socialista. De onde E ele por tinha causa sido, expulso, né? de onde ele tinha sido expulso por ser subversivo, por ser comunista. Cara, e aí essa história, ela foi crescendo, assim, cada vez mais. E eu publiquei tudo, publiquei essa matériazinha, consegui falar com a... né, na verdade, esse caderno de 30 anos não foi só essa história, foram várias outras histórias. Tinham outros brasileiros que moravam dos dois lados durante o exílio. Era realmente um período muito difícil para quem fosse morar fora de qualquer maneira, podia ser na Berlim socialista, na Berlim Uhum. ocidental, mas essa história do Miguel ficou muito forte em mim. E eu já tinha conseguido falar com a irmã dele nessa época. Só que essa história não teve muita repercussão, acho que talvez pelo suporte mesmo, jornal local, né? Não chegou praticamente ninguém, assim. E aí eu continuei pesquisando isso incessantemente, 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 fui descobrindo vários desdobramentos, e fui descobrindo que ele tinha uma relação com os Rolling Stones, por exemplo, que teve uma grande questão, né, dos Rolling Stones na Alemanha Oriental, né, que era uma banda proibida, né, e que tinha todo um movimento. É porque a gente sempre está pensando assim, Alemanha Oriental, né? Uhum. A gente tem aquela visão, assim, talvez inocente, de que era um lugar fechado, né? Que era completamente diferente. Não, não era tão fechado quanto a gente imagina. As pessoas conseguiam, elas sabiam o que estava acontecendo no mundo. O pessoal lá nos anos 60, no final dos anos 60, estava escutando Rolling Stones, mesmo que fosse proibido, né? Os jovens estavam no mesmo movimento dos anos 60, né? E o Miguel estava nisso. Uhum. Cara, essa história só foi crescendo, 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 e me pegou no outro pulo também, assim, né? Aquilo começou a envolver minha vida, eu descobri uma relação muito louca, que acho que eu não vou contar agora, mas que as Tá bom. pessoas têm que, Tá né, bom. acompanhar, assim, que também isso tomou a vida me fez, esse pulo me fez capotar várias vezes. Que louco, né? Deixa eu te perguntar uma coisa, porque você falou de um relatório, né? E o primeiro episódio menciona, eu tô aqui com um relatório de 600 páginas do Serviço Secreto da DDR, né? E tem o livro da Johanna, ou seja, tem as entrevistas, tem os relatórios, enfim, tem todo esse material. Como que a gente faz? E eu pergunto porque eu acho que é um interesse para autores de não ficção, para autoras e de ficção também. Como que a gente edita tanta informação? Como que você transforma livro, relatório, relato numa versão jornalística, inteligível e narrativa? Porque é isso, tua série é uma série narrativa, né? Ela apresenta uma questão, depois a gente vai falar um pouco sobre a escrita do podcast, a particularidade disso, mas em primeiro lugar, como que você faz para editar tanta informação?
Bom, acho que a primeira coisa é que eu estou fazendo isso há tanto tempo que eu cozinhei muita coisa na minha cabeça. Hum. Existe uma linha muito tênue no jornalismo quando você tem acesso a um relatório, como esse da Stasi, por exemplo, que você pode acabar escrevendo um relatório igual. Você pode acabar fazendo aquelas matérias que parecem um relatório, entendeu? Elas estão só descrevendo o que é que tem no relatório. Uhum, E são muito importantes, às vezes isso é muito importante para divulgar informação e tudo, mas quando você quer passar essa informação de uma forma mais engajável, né? uhum, As pessoas se engajarem na história, entrarem na história. No meu caso eu demorei tanto tempo para chegar no segundo passo dessa história, que era de uma página para várias páginas, para uhum, 6 episódios de mais ou menos 40 minutos cada, quase um pouco mais de 3 horas de documentário em áudio. Eu fiquei tanto tempo para fazer isso que eu li várias coisas, eu falei com várias pessoas, eu conversei com várias pessoas, eu busquei muita fonte. Só que aí tem dois pontos. O primeiro é, uma hora você tem que parar. Se você não parar, toda hora você vai querer uma informação nova e aquilo nunca vai estar pronto. Então, uhum, chegou um certo momento que eu falei, não vou ler mais nada, já tenho o que eu quero, não vou ficar falando mais com ninguém, porque eu já fiz a minha viagem, eu já conversei com as pessoas que eu tinha que conversar, eu já tive acesso aos livros que eu tive. E aí entra o segundo processo, que agora tem que escrever o episódio, porque daqui a pouco eu vou ter que começar a editar. Vi uma entrevista muito boa do Guimarães Rosa, né, recentemente, né? Eu estava fazendo um trabalho sobre o Guimarães Rosa, ele fala, o cara pergunta para ele, você não está escrevendo mais romance, está escrevendo conto? E ele fala assim, não, eu acho muito importante para o artista, para o escritor, para o jornalista, quando você tem, seu trabalho tem limites. uhum, Isso vale limite de tempo, eu tenho que uhum, entregar o episódio até o dia X. uhum, Isso vale limite de página, eu não posso fazer um episódio de 3 horas. uhum, E limite até de compreensibilidade, assim, né? uhum, Então, aí um momento, agora eu vou escrever. Cara, são 2 dias dormindo, sonhando e tentando entender, e aí senta para escrever, e aí começa a escrever o episódio, aí começa a falar de mim, e aí falo, não, não vou falar de mim agora, porque eu sou muito menor do que essa história. Então, assim, eu acho que você tem que cozinhar a coisa na cabeça, fazê-la inteligível para você, sonhar com a uhum, história, sabe? uhum, Para que você amarre as pontas. Mesmo que elas sejam soltas, elas vão. No fim, no fim é como se você estivesse contando uma história para alguém que não sabe dessa história, né? Eu sei, eu já me mergulhei tanto nessa história que aquilo pode virar um intelectualismo sim. desnecessário a partir de um certo ponto, sabe? Então é uma linha tênue. E aí eu tenho pessoas que estão trabalhando comigo, que estão lendo, que estão escutando, e estão falando, ó, isso não ficou bom, vai por aqui, vai por ali. Então eu tenho esse processo também, porque no fim Uhum. das contas é um produto jornalístico e isso sempre é Não, importante. muito bom. E eu acho que esses toques são muito importantes. É engraçado isso, né? Porque você contando, e a gente estava, mais uma vez, antes de começar a gravar, a gente conversou por mais de uma hora, né? Inclusive sobre esses temas. Eu fico pensando o quanto a prova da mesa de bar não é importante, né? Essa coisa de contar uma história para amigos. Muitas das histórias dos meus livros, sei lá, o documentário, onde eu menciono o surto psicótico da minha psicanalista, da minha analista, né? O quanto isso não, de alguma forma, não informa o interesse das pessoas sobre determinado tema, não me ajuda a pensar no modo como eu apresento. E o podcast tem tudo a ver, porque é falado, né? O teu programa é falado, você vai contar, é uma conversa que você estabelece com o teu público, né? Não sei se. E é claro que às vezes a coisa é mais formal e às vezes mais informal, né, Fábio? Às vezes é mais pesquisa, né? Mais pesquisa, você precisa falar do contexto do Muro de Berlim, por exemplo, né? Berlim Oriental, Berlim Ocidental, né? Tem um momento que você fala, não, Eu preciso falar, mas eu não posso falar muito, porque também eu me perco, entendeu? Tanto que eu até falo assim, não, se você quer saber como é que o muro foi construído, como é que ele caiu, procure outra fonte, porque essas vai, fontes estão aí. A sim, história que eu estou contando são a história dos personagens dentro desse contexto. Então é lógico que eu sim, vou dar um contexto ali outro, mas eu sim, também não posso me perder muito nesse perfeito, contexto, sim. porque os personagens vão cada vez mais profundo, eles têm que estar na frente. Uhum.
Uhum. Eles têm que estar em primeiro plano. O Muro de Berlim está em primeiro plano também, mas como naquele recorte específico. Sim, mas é um jornalismo interessante porque é um jornalismo centrado na figura de um personagem desconhecido, um personagem curioso, um personagem que tem uma história muito bacana, né? É, que é esse sujeito, Miguel, que nasceu em 52 no Rio, que morreu na Índia 30 anos depois. Isso tá na abertura, gente, tá? Do primeiro episódio, eu não tô revelando nenhum spoiler aí, né? E que cuja biografia coincide mais ou menos com o Muro de Berlim, né? De 61 a 89. Né? E você descreve esse sujeito, um cara comum, meio doidão, curtiu uma boa festa, um sujeito que morou dos dois lados de Berlim, um sujeito que morou também no Brasil e na Alemanha, né? É, e aí por que saltou? Né? Você fala, porque ele tinha saudade, porque ele estava de saco cheio, né? De algum modo, é, essa transformar uma figura que existiu numa personagem foi necessário, é necessário ou não? Como que você pensa nisso, sobre isso? É necessário, ele tem tanta vida, né? Uhum, Ele tem tanta vida que é inevitável, talvez. Inevitável ele não se apaixonar, assim, pela figura do Miguel, assim. Eu entrei de cabeça, assim. Depois que eu vi esse cara, eu falei, talvez esteja aí o tema que eu necessariamente preciso trazer à tona, uhum, né? Por isso que eu falo no pulo, eu pulo de susto também. Eu falei, poxa, eu vou ficar. Isso tem que chegar nas pessoas o máximo que eu conseguir, porque uhum, é um personagem que explica a história também que a gente viveu, que a gente está vivendo. E é um personagem tão forte que ele é cercado por outros personagens muito fortes. Ele é filho de ninguém menos do que Ana Montenegro, que é uma das principais lideranças femininas do Brasil no século XX, assim, né? uhum, uhum, É, então, é tudo muito cercado de muita fábula. E é a forma que as outras pessoas veem ele, porque é aquela coisa do jornalismo. Eu não posso inventar um Miguel. uhum, Eu não posso inventar, apesar de que eu esteja fazendo isso de uma forma ou de outra, mas eu não posso uhum, inventar. uhum, Só que eu tenho, cara. Você pega um documento da Stasi, o documento da Stasi tem interrogatório dele. Então você uhum, vê como ele falava, o que que ele estava falando, quem que ele era, tem as fotos dele. Você vai conversar com a irmã dele te conta como ele era de uma forma. Você vai uhum, conversar com outra pessoa que conhecia um amigo, o amigo vai te contar que ele era de um jeito. uhum, E aí você vai montando esse quebra-cabeça que às vezes ele pode. Na verdade, é um jogo de espelho, né? É quase como a gente fala muito. Você fala muito disso, né? De escrever como que é uma história, né? eu tenho essa figura que eu tentei, vamos dizer, alcançar um pouquinho, que é a figura de um tio meu, num documentário, que é um livro, que é um romance que eu escrevi, esse tio que eu não conheci, que morreu num racha, que era, vamos dizer, que foi preso no Carandiru, que chegou a traficar drogas, que foi usuário acho que de heroína, foi internado várias vezes e ao mesmo tempo era uma figura muito cativante, todo mundo falava bem dele, tinha sido casou com uma mulher casada, fugiu com uma mulher casada com duas crianças, assim, é dessas figuras que desaparecem do planeta, alguns anos antes da gente surgir no planeta, sabe? Também tem um Hum. pouco essa curiosidade. E eu acho que é isso, assim, quando você fala do Miguel, eu fico assim, nossa, quem que foi esse sujeito? E aí você mostrou agora a foto do Miguel, é engraçado, não é a figura que eu tava imaginando. Né? Eu tava imaginando, sei lá, porque uma outra figura, não sei, uma coisa um pouco mais Woodstock, talvez, assim. E aí a É, figura dessa foto é mais correta, parece um sujeito muito mais rebelde, de sério, de revoltado, do que um sujeito. Enfim, aí são as nossas projeções também, né, Fábio? São as coisas que a gente constrói a partir do que a gente tem. É muito maluco, eu acho que isso faz parte também, né? E você não deixa de se colocar como o criador dessa história na hora em que você busca essa história, né? Mesmo indo atrás dos fatos, dos depoimentos, você fala na abertura. Eu sei exatamente o que que ele bebeu e o quanto ele bebeu, né? Quando ele saltou o Muro de Berlim, né? É, e no entanto, é esse espaço de projeção, né? Muito forte, né? Que a gente tem. assim, é,
estamos falando de uma coisa que aconteceu há mais de 50 anos, então é um palimpsesto, assim, né? Hum. De fatos, de vestígios de coisas que aconteceram e que, na realidade, esse narrador aí, ele é um pouco, né? Ele também é um narrador, assim, né? Ele tá aqui querendo pegar o ouvinte Claro, pela orelha, porque o Miguel que fala, né? O Miguel fala algumas coisas, né? A Stasi fala outras, a irmã fala outras, alguém fala outro, o História Oficial fala outras. E eu acho que no fundo, cara, isso que é o mais bonito da gente tentar recuperar o passado, e a gente saber, tipo, a priori, que a gente nunca vai ver o vídeo do Miguel, é, é. sabe? A Uhum, gente tá montando, a gente tá tentando recuperar. Assim, eu fico usando uma metáfora que eu até já tô no terceiro, pro quarto episódio, assim, isso é um work in progress. Então eu já tô até brincando que é uma metáfora batida, que as águas do passado são turvas. uhum, uhum. Você tá revivendo o passado, mas você reviver esse passado, até que ponto que você consegue? Até que totalidade é essa? E eu acho que isso tem a ver também com o próprio jornalismo que está atual, tem a ver com a própria literatura, quando se escreve, né? Porque a impressão, assim, minha impressão escrevendo alguma coisa, seja literatura, seja ficção, é que a gente sempre está brigando com a própria linguagem, né? Sim. Com o limite da própria linguagem, né? Uhum. E você sempre está brigando como jornalista com o limite dos fatos. E pessoalmente, Fábio, porque eu acho que a gente não é à toa que a gente escolhe os temas que a gente escolhe, sei lá, não é à toa que meu tio é essa figura que estimula a minha curiosidade. E eu fico pensando, já que a gente não está num podcast jornalístico, e você pode conversar um pouco sobre isso, o- de onde, assim, a partir do que você pensou nesses anos todos, né? Quais são as raízes dessa curiosidade dessa figura? O que que você acha nessa figura do Miguel de sedutor, assim, de sedutor sei lá, a espontaneidade dele, a inteligência dele, porque você fala, né, que é um sujeito que se alfabetiza com 4 anos, que logo já tá, sabe, Os 5 anos que discutindo partido, discutindo documento do Partido exato, Comunista em que casa, com os pais. loucura. E ao mesmo tempo é um sujeito, putz, muito brasileiro, totalmente desbocado, né? Num lugar Aham. onde você não pode falar muito das coisas, é um sujeito que, meu, ele fala, é o que você falou, manda uma banana, né? Ele manda uma banana pra esse sistema de censura e tal. O cara chega e fala mesmo, fala, pô, isso Não, pro aqui. muro, né? Ele simplesmente é como se ele não reconhecesse que tivesse uma. Ele não reconhece que tem um muro, né? Ele pula o Sim. muro, né? O que que você acha assim, o que nele que mais te atrai, assim, ou seja, qual que é o lado dele que, vamos dizer, conversa com o alter ego do Fábio, assim, sabe? Você entende o que eu quero dizer? Com aquilo que a gente é, Entendo. ou com aquilo que a gente quer ser, ou com aquilo que talvez você pudesse ter sido se você tivesse nascido naquele momento. Enfim, você entende a minha pergunta, não? Entendo. E acho que é uma coisa que eu nunca vou conseguir ser, que é essa falta de filtro completa para poder, né? Sabe? Para poder não. Assim, eu vejo ele uma pessoa totalmente destemida. Sim. Se isso é bom ou ruim, já são outros 500, assim. É. Mas uma pessoa totalmente destemida, uma pessoa que é uma personalidade, talvez seja a acepção mais próxima de personalidade que eu tenha visto, assim, porque não tá nem aí para o que tá em volta, assim, sabe? Não tá nem aí mesmo para regra. Se não concorda, não concorda mesmo. E não vai ter muro de Berlim, não vai ter Stasi, não vai ter governo da DDR, não vai ter ditadura militar, não vai ter ninguém que vai falar com ele que ele não pode. Uhum, Só quando eles vão lá e vão prender ele. uhum. Mas eu acho que ele é muito autêntico por causa disso. E acho que ele espelha muito uma época, Sim. essa rebeldia dos anos 60, 70, essa coisa que, né, assim, eu nasci nos anos 80, no meio dos anos 80, então para mim isso era sempre tava sempre no retrovisor, essa geração que mudou muita coisa, Uhum, apesar de não ter mudado estruturalmente tanta coisa, uhum, né?
Uhum. Existe alguma mudança de costume, mas talvez ela não tenha se perpetuado como a gente achava que ela mudaria, porque praticamente a gente vive do mesmo jeito que a gente vivia antes, assim, né? Sim, As sim. mesmas necessidades materiais, as mesmas dificuldades. Mas é muito sedutor, porque ele reflete isso, ele reflete um tempo, ele reflete a história com H maiúsculo, eu acho, tendo uma história de H minúsculo, né? Você está falando você tá falando do Miguel, você está falando de ditadura militar, você está falando da Alemanha dividida, você está falando da Guerra Fria. Em um momento você está falando é, da China comunista, você está falando da União Soviética, isso tudo vai Vai acontecendo, né? acontecer. Da Legal. Índia nos anos 80, né? Da É busca por espiritualismo, dos hippies, dos quase punks, né? Então, assim, eu acho muito que bacana. Não, é muito legal. É, eu acho que esse é um sujeito que tá num tempo certo para pensar a, a ideia de convenção, né? E para quebrar isso, falar, olha, não, não, nada disso me interessa. Tanto que é isso, quando você no primeiro episódio você fala que o sujeito teve duas mães, ou seja, tudo é, é um pouco fora da, é o fio de escapado, como você diz, né? Eu acho muito interessante. E deixa eu te perguntar uma coisa, Fábio. Eu queria que a gente falasse um pouco da forja, sabe? Da montagem, né? Dessa estrutura que eu acho super interessante, porque é isso, eu fui ouvir o teu episódio, fui escutar o teu episódio, e eu acho que você faz isso muito bem, de fazer uma abertura, né? De costurar, né, uma história de uma maneira. Você fala, ó, eu vou contar essa história de uma forma muito sedutora, né? E aí você faz uma visão muito ampla dessa história. Você fala, olha, isso aqui tem a ver com muita coisa importante, né? Ou seja, não é um ponto casual, não. Isso aqui tem muito contexto. E aí você faz um gancho e fala, olha, eu vou contextualizar, né? A coisa começa nos efervescentes anos 60, você diz, né? Ou seja, então eu viajei, eu conversei, eu vi muita coisa, fiz as mesmas perguntas, né? Embora você não diga quais as perguntas que você fez, você fala, e eu fazia sempre as mesmas perguntas e as respostas eram as mais variadas, né? E fala, eu vou contar essa história aqui, como que ele saltou, mas não agora, né? Porque afinal de contas essa história é como uma cebola, e para entender a gente precisa dar um passo atrás. Esse é um recurso narrativo dos mais poderosos, que é, olha, eu vou te contar isso, mas olha, para que essa história seja realmente apetitosa, eu preciso recuar aqui. Queria que você falasse um pouco sobre essa forja. isso é um recurso totalmente antijornalístico, né? Porque se fosse para ser 100% jornalístico, eu teria que entregar tudo da primeira vez. Eu já tinha que começar falando tudo da primeira vez, assim, tudo que Aham. eu pudesse, o mais importante. Só que eu já tenho o recurso jornalístico, que é o brasileiro pulou o muro de Berlim ao contrário. Uhum. Ponto. Uhum. Então isso já me segura, tomo isso para mim, isso já me segura jornalisticamente. Legal. Só que tem outras coisas que são muito mais profundas, são muito mais. O desdobramento é muito menos sólido. Então eu preciso segurar essas coisas para as pessoas irem escutando, para elas irem entendendo a história, porque isso pode ser uma história muito complexa, que ninguém entende nada. Eu tinha muito medo de começar a fazer, escrever o primeiro episódio e a coisa, né? Falei daquilo, cozinhar na minha cabeça, né? Mas de estar tão dentro da história, de estar tão solipsista que ninguém mais vai entender essa história. Porque eu cheguei a contar essa história várias vezes em mesa de bar e tal, e muita gente não se interessou, entendeu? Ah, sério? Assim, sempre tenho dúvidas, assim, eu tinha dúvidas, agora tenho menos, de que essa história era importante, porque ela ficou tanto tempo incubada e tanto tempo precisando desse pulo, que eu achava que quando eu fosse pular ia cair no chão, Uhum. e se estapelar, assim. Uhum. É, então, o que que eu pensei? Então, eu poderia fazer isso de uma forma, tinha que fazer isso de uma forma inteligível. Qual que é a melhor forma de fazer essas histórias tão loucas de forma inteligível? Você tem que contar ela de maneira cronológica. Ao mesmo tempo, eu não posso deixar de falar algumas coisas muito importantes que aconteceram lá na frente, que ele morreu em 1982 na Índia, Uhum. né? Eu tenho que meio que. Então, eu pensei numa forma que eu poderia fazer cronologicamente, misturando várias entrevistas e botando cronologicamente várias entrevistas. Essa pessoa tá, como é um documentário, sei lá, né, documentário de televisão, assim, que fica Uhum. aquela saladona, assim, muitas vezes. Ou eu poderia
me colocar também o meu cronológico da minha investigação a Uhum, partir do momento em que eu saí de casa em BH, uhum, com destino a Salvador e depois à Alemanha, para uhum, contar essa história. Então, ele é basicamente dividido em duas metades. A primeira metade é a cronologia do Miguel, uhum, né? Começa com ditadura militar, depois vai para os anos 60 em Berlim Oriental, depois vai para o Pulo do Muro, depois vai se desdobrando, né? Prisão e tal. Essa é a primeira metade. Eu uhum, consigo segurar essa história aí. uhum. E aí eu tenho meus entrevistados, que são ótimos personagens, e cada um conta uma história de uma forma maravilhosa, É. que é a segunda parte. Então, e acabou que calhou de ser assim. É muito louco isso. Calhou de ser meio que bater que a primeira pessoa entrevistada foi a pessoa que viveu na ditadura militar e conheceu o Miguel depois. A segunda pessoa entrevistada é a pessoa que pode falar, né, enfim, Uhum, disso de eu não gastar esses personagens misturando eles com outros, assim, uhum. de eu dar vida a esses entrevistados também como personagens e comigo na relação com eles. Então, não é só o Miguel mais, Sim. são essas pessoas. Isso é outra coisa, né? Eu fiquei pensando nas entrevistas como breves digressões, porque quando a Dora começa a falar, quando a Sarah começa a falar, elas estão contando as próprias histórias e você deu margem para que essas histórias estivessem presentes nos episódios, né? Você poderia também falar, não, me interessa o Miguel só. Então, falar, olha, o caminho que os Bambirra fizeram foi parecido foi o mesmo caminho que os Carmo fizeram. Eles foram ali de Brasil para o México, depois para Cuba, né? Depois de Cuba para Europa, né? Eles fizeram o mesmo caminho, eles se refugiaram na embaixada do México e tal. E no entanto, você se permite fazer abrir essas digressões, que eu acho muito bacana, assim, muito generoso para os entrevistados também, para criar, vamos dizer, algo quase de série, né? Isso é um lance que você vê numa série, por exemplo, televisiva, né? Ah, não, peraí, tem uma personagem tal, que não é o Don Draper, mas é lá o colega do Don Draper que tá tendo um relacionamento assim, assim, assim. Enfim, eu sempre vou fazendo as pontes para ficção, Fábio. Você me desculpe, eu sei que não é uma ficção. Mas enfim, não sei Não, se é mas algo. é baseado, assim, a forma, a É minha fic... base Sim, de contar coisas é. são ficções, assim. Eu não, é lógico, eu tenho também, eu me interesso muito pelo jornalismo, por essa coisa de não ficção, mas eu diria que eu aprendi a contar a história, ou estou aprendendo, sempre vou atrás dos grandes contadores de história, que são Bom, é, os ficcionistas, né? perfeito. Você É. pega o livro do Philip Roth, por exemplo, sei Hum, lá, Casei com um Comunista, que ele está contando sobre a história do macartismo nos Estados Unidos, da perseguição a história do né, comunismo também, a perseguição, mas ele está contando do ponto de vista de uma criança, uhum, que teoricamente é ele, e uhum, dos personagens que estão envolvidos. Então a história é um pano de fundo, uhum, né? Então assim, eu sempre procurei ou o Roberto Bolanho 2666, a história de o pano de fundo é a história de uma, né, chacina, do feminicídio em série, do deserto sonora no México, mas os personagens estão circulando naquele ambiente. E acabou que eu dei uma baita de uma sorte, porque os personagens entrevistados têm histórias tão incríveis que não tem como eu não aprofundar nessas sim, histórias. sim. E as histórias que conversam com a história do Miguel, porque é isso, eu não vou dar nenhum spoiler, fica o estímulo, o convite para vocês escutarem o programa, né? O Pulo do Miguel. Mas a gente tem, por exemplo, essa situação do show dos Rolling Stones, né? Que os Rolling Stones iam fazer um show no alto de um edifício ali, na época da Berlim, né? Dividida, né? Você tem essa história de como os adolescentes, como os jovens conseguem criar comunidade para além dos muros, né, por meio de rádios underground, que é, vamos dizer, um tema para um outro podcast, né, Fábio? E que conversa com o formato do podcast. Eu não sei, isso eu achei um jogo legal, assim, eu achei, Isso é sensacional. sensacional. Essa era uma história que, antes de eu conhecer a história do Miguel, isso já tinha, eu já tinha me interessado, já tinha visto umas matérias sobre isso, assim,
de como que o rádio, as pessoas trocavam informações via rádio, né, e contra-informação, né, É, no é. Muro de Berlim, como era uma arma na época da Guerra Fria. Só que eu não sabia que ia chegar nesse cara aqui e ele ia ter a ver com isso também. Sim. Uhum, Só que uhum. acaba que tá dentro, é o contexto da época, né? Sim, sim. Né? Então acabou que foi outro fio que vai puxando, né? Você puxa um fio, vem um negócio, puxa outro, vem tem um fio, outro fio acaba, mas aí tem outro aqui. E que conversa com essa, sei lá, quando eu escutei esse trecho, eu fiquei pensando na Primavera Árabe, né, nessas tentativas de censura, de rede social, né, dos códigos que a Peppa Pig ali no Partido Comunista Chinês, né, a função da Peppa Pig como uma crítica. Depois vocês deem um Google também sobre isso, porque é muito interessante. E até recentemente, a gente teve aí, está tendo manifestações num país asiático qual que é o país mesmo? Me deu um branco agora. Que os caras bloquearam a internet e eles conseguiram baixar um app que não se comunica por Wi-Fi, é um lance por Bluetooth. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. E eles conseguem se encontrar e trocar e organizar suas manifestações e tal. É uma loucura. A gente também não sabe o contexto, né? Mas eu acho muito interessante como você desenvolve isso com a história do Miguel. E eu acho que é isso, os episódios prometem, a gente fica muito curioso. Eu acho que você consegue construir muito bem e acertadamente com os recursos da ficção essa curiosidade no leitor, no público, né, na sua audiência e tal. Que sugestões que você daria, já que a gente está no Prelo, vamos dizer, tem esse formato de pensar em orientações, sugestões, de pensar junto à criação, para quem tem vontade de criar uma história como essa. Não como essa, obviamente, mas quer criar uma história nesse formato oral, né? Com investigação, de repente, um escritor, uma escritora que quer criar um podcast baseado no seu próprio livro. Enfim, o que que você descobriu desse formato que você não sabia no momento em que você começou a se aventurar nele? Pergunta difícil essa. Eu acho que a própria forma de contação de história a partir de outras vozes, Aham. o podcast possibilita isso de uma forma, para mim, funcionou muito bem, porque eu tenho documento, como eu disse, tenho livros, eu tenho entrevistas, eu tenho histórias da história oficial. Então, se eu ficasse, talvez se eu estivesse fazendo um texto disso, isso ficaria mais hermético, Uhum. mais difícil de entender do que distribuindo essas vozes, né? Porque a gente está falando de um palimpsesto de um sujeito que é contado por várias vozes. Então, melhor que essas vozes estejam claras para quem está escutando, né? Quando um documento é lido, é um outro colega meu que lê o documento, com efeito de voz, quando ou uma colega minha, né? Eu acho que funciona muito bem assim, e funciona muito pensar em ritmo, né? Uhum. É diferente de escrever um texto, né? Você tem que escrever simples. O podcast narrativo, eu não posso ter frases muito grandes, que eu vou engasgar no meio. Uhum. Eu tenho que ser Mas, mas, frases. mas isso é algo que você já chegou a escrever frases mais longas e tal, e na hora de fazer a leitura você falou, nossa, isso aqui não funciona. Sim, 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 acontece direto, sim. Mas aí tem que quebrar as frases, né? Períodos que são quebrados, né? Sim. E até fazer coisas que eu não gosto quando eu escrevo, que é escrever frase sem verbo, por exemplo. Que Uhum. é uma coisa que existe em outras línguas, mas no português é estranho, assim. Ele era incrível, um brasileiro incrível, ponto, né? Que é uma coisa, né? Que você não faz no português uma frase inteira sem verbo, assim, é meio que... E aí, como é oral, você tem que fazer, né? Sim. Porque senão... E assim, repetição, voltar da história, né? Pensar que às vezes o cara tá lavando louça, o sujeito tá fazendo outra coisa, sei lá, a ouvinte tá passeando, olhando outras coisas e que ela vai passar por um lapso em algum momento e que às vezes eu tenho que repetir muita coisa, porque Sim. ninguém tem.
ninguém tem a obrigação de saber tudo que eu tô falando, Tem, sabe? tem um comprometimento como o teu, né? Dessa história. As pessoas É, não eu têm que tenho que como. pe- eu que tenho que convencer ela que é bom e eu sei Sim. que em alguns momentos vai ficar mais complicado, então eu acho que é bom até para sedimentar mais a história dentro de quem está fazendo a história, né? No caso quando eu estou redigindo e tal, então eu penso muito nesses arcos, que em algumas coisas vão se repetir. As coisas mais importantes sempre vão estar repetindo, sabe? As pe- Não preocupa, se você escutou, assim, né, um pacto que eu tenho. Se você escutou o nome de Ana Montenegro no primeiro episódio, não tem a mínima ideia quem é, no segundo episódio você vai escutar ela mais 50 vezes, no terceiro mais. Então, no final, se você chegar até o final, você vai saber o que está acontecendo. Sim. E acho que isso é um recurso jornalístico também, né? De entregar algumas coisas já de, de bandeja, né? Sim. Eu falo essa coisa de não entregar algumas, que não é jornalístico, mas fatos eu já entrego muitos deles, assim. Uhum. Então, porque eu vou sempre voltar nesses fatos, sempre voltar. Alguém vai sempre falar nesse fato. A pessoa que eu vou entrevistar aqui vai falar da morte do Miguel. A pessoa que está ali vai falar do pulo do Miguel. A pessoa que está ali vai falar da ditadura militar. Então, isso vai estar sempre voltando. Então, Uhum. não tem por que eu ficar escondendo. Mas algumas outras coisas mais profundas e camadas mais complexas, que eu acho que fogem até do próprio jornalismo, assim, Uhum. que tem a ver com memória, com criação de mito, com ficção, com realidade, com passado, presente, futuro, e isso tem que ir devagar. E Fábio, esse trabalho, você acha que ele. Porque você, como eu te apresentei, né, no início desse episódio, para a gente poder terminar também hoje, esse trabalho, você não é só, ainda que não é só, né? Essa palavra só não faz jus, mas além de jornalista, você é músico, você é compositor, você é produtor, você é escritor, você escreveu um roteiro de HQ, né? Você tem, você outras outros canais criativos, né? Tá trabalhando nesse programa agora, ou tá trabalhando como jornalista, ele não deve ser suficiente para você, ou seja, ele não te basta. É uma pergunta, na verdade. É, você, o que que não cabe no jornalismo e que você sente que eu vou fazer a formação do Tiago? Você está na formação da preparação do romance. O que que você pensa sobre isso, né? Ou não, ou eu tô fazendo esse episódio e no momento eu tô totalmente drenado energicamente, né? Assim, para essa história e eu só quero pensar nela e depois eu vou pensar em outra coisa. Como que funciona isso para você? O romance fica atrás da orelha ali ou você tá no momento de escrever a história do Miguel e é isso aí, vamos nessa? Não, agora eu tô porque deu tudo certo depois de tanta batalha e agora está sendo escrito. Agora sim. Mas quando eu entrei no curso de formação, é, a primeira ideia era transformar isso ser um romance, porque eu não sabia se eu conseguia contar essa história de alguma forma. Então, Uhum, era usar o recurso desse fato para criar uma história em torno disso que fosse ficcional. uhum. Não consegui. Comecei a escrever, não saiu. Fui escrever outra coisa. E parei Tá, no meio, mas a outra coisa, o outro se livro, que é desenvolveu, totalmente né? ficcional, desenvolveu muito mais. Ele, Uhum, ele é um livro que eu posso terminar um dia, assim. uhum. Mas a coisa do Miguel, que era realmente tinha a ver com a não ficção muito mais forte, era a primeira ideia, assim, né? Assim, E é engraçado. autoficção, essa Não, coisa, né? e é muito maluco, né, Fábio? Porque aquela outra história, a gente não vai falar dela, porque é a tua história sobre a qual a gente falou há algum tempo. Eu não sei, tem um parente. Bom, é o Fábio, o parentesco é o Fábio, né? Mas tem, não sei, conversa, né? Você sente isso ou não? Acho que sim. Ainda não fiz a ponte, não. Eu acho legal o que você está fazendo, mas ainda não fiz essa ponte, não. Mas eu acho que tem a ver, assim. Eu acho que tem a ver. Acho que vai ficar mais claro agora para frente, assim, principalmente a segunda metade, Tá, porque tem várias reviravoltas. Assim, não vou tá falar bom, quais são, mas claro. os enredos do Miguel são várias reviravoltas, são várias coisas novas que aparecem, são coisas que Hum, têm a ver comigo, são coisas que têm a ver com ele, são coisas que têm a ver com o mundo. Então,
a coisa vai capotando muito rápido. Uhum. E acho que aí sim fica mais claro pra mim, né? Porque aí eu tô virando um personagem também. A partir do momento que eu tô virando um personagem, eu já tô entrando nesse mundo do. Eu acho que agora, você falando, eu consegui formular alguma coisa que tem a ver com como que os encontros fortuitos, como o acaso, também vai construindo um sentido e uma história, né? Além aquém dos nossos projetos, né? E da nossa, enfim, dos planos que a gente tem. Ou seja, existem outros planos que vão sendo meio costurados e que tem a ver, claro, com o movimento que você engendrou, né? O movimento que, né? Essa curiosidade, essa intenção. Mas, eu não enfim, tô aqui viajando, tá, Fábio? Me Mas é bom, a interrompa, gente tá aqui pra isso mesmo, por né? favor. Mas é muito interessante. Cara, é isso, assim, queria te agradecer a conversa e, e acho que é, a sensação é que essa conversa podia se expandir ainda mais. Eu acho que tem. Não sei, eu ainda estou descobrindo muito sobre o fazer um podcast, montar um podcast, pensar, e eu acho que o teu programa me ensina. É isso, me ensina muito, Que isso. Orra, não, mas é claro, sim, me faz pensar, sabe? Eu acho muito interessante, eu acho que cara, você faz muito bem isso de processar essa informação. Eu sei que são anos aí de trabalho, mas, cara, mesmo assim, é um mérito enorme, né? É, de sustentar essa história e ter encontrado essa história. Acho que tem uma curiosidade aí que tem uma transfusão para o público, assim, cara. A gente fica muito afim de seguir escutando, de ver para onde vai. E é muito bonito, cara. Parabéns, parabéns, Fábio. Que isso, não tenho nem palavras para poder falar. Assim, fico totalmente lisonjeado. Você sabe que eu cheguei, né, até o curso e até você por escutar o Prelo, assim, então, sem palavras para falar, só te agradeço. E quero convidar as pessoas para escutar e vir nessa viagem comigo, porque é uma viagem mesmo, assim, literalmente e não literalmente, né? E figurativamente, é uma viagem no tempo, no espaço, né? Eu viajei mesmo nisso, então quem quiser acompanhar o Pulo de Miguel, tá nas redes, tá nas plataformas de áudio. No YouTube tem uma coisa, o YouTube vai entrar agora na sexta-feira, ele vai ser separado em três, são Ah, três legal. episódios de dois. Tá, Nas outras plataformas são seis episódios. Mas no perfeito. YouTube é um e dois em um, três e quatro em outro, cinco e seis. Então são de 15 em 15 dias. Mas aí já estão nas outras plataformas toda sexta-feira, já podem escutar. Maravilha. A gente vai deixar na descrição desse episódio os links do programa, né? Tanto o link do YouTube, então, quanto o link do. Na verdade, eu acho que o link dos tocadores, porque talvez não saia ainda, não esteja no ar o do YouTube, imagino. Mas aí depois a gente edita a descrição e deixa o link do programa vinculado ao nosso ali, tá bom? Fábio, você queria dizer mais alguma coisa antes da gente terminar? Falar mais alguma coisa? Queria só agradecer a oportunidade, o convite. É muito legal, assim. Eu tô sempre na posição de estar entrevistando os outros, né? Acho que é a primeira vez que eu tô dando uma entrevista Ah, mesmo, assim. é? Olha só, que legal. Cara, eu não sei, eu acho que a gente tem muito a aprender com os jornalistas, quando a gente escreve não ficção, e eu falo disso na minha formação do Clube do Ensaio, e eu acho que mesmo os ficcionistas também, eu acho que existe uma conversa muito mais íntima entre ficção e não ficção, na boa não ficção, né? Do que a gente costuma pensar. Fábio, muito obrigado. Foi um prazer enorme essa conversa e a gente segue. E fica o convite, né? O Pulo do Miguel por Fábio Correia. Obrigado, obrigado. Valeu. Eu que te agradeço, Thiago. Obrigado demais. Prazer.